sábado, ligo aqui na TV, passo meu escritório aqui pra baixo, ó. Fico aqui curtindo a piscininha, meninada gritando ali dentro e vamos que vamos. Desempenho hoje, até agora, mais ou menos, né? Tomamos no Chelsea, ganhamos no Newcastle e vamos tentar buscar em todos esses outros jogos também, beleza? Vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas desse domingão e vem comigo que no final do dia tem odd alta também. Simbora! E vamos embora, pessoal, para os palpites de domingo. A gente começa com o Arsenal recebendo o Crystal Palace. O líder da Premier League vem fazendo uma campanha irretocável. Atentem para o número de gols do Arsenal sofridos. Apenas 3 em toda a competição. Eu tenho destacado essa defesa repetidamente. No último jogo, vitória muito tranquila diante do Atlético de Madrid, para uma campanha invicta na Liga dos Campeões, também sem sofrer gols. O ataque deslanchou, fez 4 gols aqui e o Arsenal chega como grande favorito para este confronto diante do Crystal Palace. Time recheado cada vez mais de jogadores craques, bem condicionados fisicamente, com uma defesa estruturada, tem um ligeiro desgaste de jogo de meio de semana, mas o Arsenal é o favorito aqui dentro de casa. O Arsenal vem aqui com seus principais jogadores à disposição e vem numa sequência aqui de 6 vitórias seguidas. Do outro lado a gente tem o Crystal Palace, que perdeu um jogo na Conference League muito inesperado diante do AEK. Hoje do AEK era quase 15 aqui, o time teve o jogo no meio de semana, mas rodou bastante o elenco e a hora que quiser acelerar, o Crystal Palace fica muito grande na competição. O Crystal Palace tem uma tendência a ter uma leve queda de rendimento também. Parece que finalmente todas as transações e perdas de jogadores importantes estão resultando aqui numa queda de desempenho. O Crystal Palace, que é muito bem treinado, segue jogando muito bem, marca pressão, consegue criar chances, Mateta joga muita bola, mas o elenco não é recheado para as muitas competições. Vem de 3 jogos sem vencer e quer recuperar. As cotações aqui estão dando favoritismo para o Arsenal 1,40, uma cotação justa na minha visão. O Arsenal ao vivo aqui, a melhor pedida para este confronto, porque o Arsenal tem sofrido poucos gols, isso me tira de um handicap para o Crystal Palace, mas o Crystal Palace também é um adversário perigoso e que não faz valer uma cotação de 1,40. No segundo jogo a gente tem o Aston Villa recebendo a equipe do Manchester City e o Aston Villa chega para esse jogo também depois de derrota na Liga Europa para o Go Ahead Eagles. O Aston Villa que vinha numa sequência muito forte de 5 vitórias seguidas, se entrando na competição, poupou muito e esses desgastes acabaram pesando. Hoje os seus principais jogadores estarão à disposição, Wally Watkins, Rodgers, McGinn, Matt Cash na direita, todos esses jogadores fazem o Crystal Palace ser um adversário muito forte dentro dos seus domínios. Mas vai pegar o City, que parece cada vez mais de volta àquele Manchester City. Não tão dominante quanto foi outrora, mas muito efetivo no lado ofensivo, com o Haaland fazendo uma temporada de melhor do mundo e a defesa cada vez mais segura também, com o Donnarumma pegando muito. 3 jogos já sem sofrer gols e o City é bem favorito em todos os confrontos. A cotação do City, raramente a gente vai ver alta assim também. Nesse momento, é sim, do City mais oscilante, mas eu acho que o City tem boas condições, é um time melhor do que o Aston Villa aqui. Eu vou na vitória do City, não vou nem chorar odd não. Isso aqui tem boa chance de dar até um pagamento antecipado na minha visão. Bournemouth e Nottingham, pessoal, é um confronto muito legal também, de um time que está jogando muito bem na 5ª colocação, que vem aqui numa campanha de invencibilidade na Premier League, 6 jogos sem perder, marcando muitos gols, com o Semedo jogando talvez um dos principais jogadores do campeonato, bem treinado e conseguindo ser forte também dentro dos seus domínios. O Bournemouth, nesse campeonato aqui, ele jogou já contra o Brighton, fez um jogo modorrento diante do Newcastle e venceu o Fulham por 3-1. O adversário é o Nottingham, que mandou seu treinador embora, estreou o novo e veio com uma boa vitória no meio de semana diante da equipe do Porto. Foi um jogo de bom volume ofensivo, esse Nottingham tem muito mais para poder render, mas a situação na Premier League ela ainda segue periclitante. O Nottingham já fez jogos muito parelhos diante do Bournemouth e o confronto ele se esperava ser, mas a situação do Bournemouth ela é muito melhor do que a do Nottingham hoje. Menos 0,25 do Bournemouth aqui tá de bom tamanho, mais de 1,5 também pode ficar de olho nesse jogo, porque são 2 times muito fortes do lado ofensivo e tem cenário para gols interessante nesse jogo. O Wolverhampton chega para este confronto ainda sem vencer na Premier League, o time com um desempenho muito abaixo, é um dos prováveis rebaixados aqui dessa temporada se as coisas não mudarem, né? Vem de 2 empates aqui que foram interessantes, um diante do Tottenham e um diante do Forte Brighton, mas perdeu no último jogo fora de casa diante do Sunderland. O Burnley também vive uma situação complicada, mas conseguiu um respiro com uma vitória no último jogo diante do Leeds. Está aqui hoje fora da zona de rebaixamento, mas a distância é muito pequena e levando em consideração a força de West Ham e também de Nottingham, é de se esperar que o Burnley vai lutar até o final do campeonato. Nos jogos em casa, onde o Burnley tem jogado melhor, mas fora de casa o time não tem rendido bem, sofrido uma série de gols aqui, por mais que tenha enfrentado alguns adversários complicados. Jogo é de necessidade de vitória grande para ambos, um jogo muito truncado, um jogo também que tende a ser bem disputado, aquele famoso jogo de 6 pontos já nesta rodada. Eu vou buscar aqui o mais de 1,5 gols ao vivo. Eu não confio no Wolverhampton, que não venceu o último set, tomou
8 gols nos últimos 10 jogos primeiro tempo, cara, é muita coisa. E o Burnley tem um ataque também perigoso. As duas defesas não se sustentam também, então vamos buscar aqui o mais de 1.5 nessa partida. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Everton recebendo a equipe do Tottenham. O Everton que perdeu o confronto diante do City aqui, mas tinha algumas baixas, a principal dela do Grealish, impedido de jogar por conta de contrato, enquanto o Tottenham vem de um 0 a 0, uma atuação muito fraca diante do Mônaco. O Tottenham tem pecado nas suas atuações, pecado na criatividade, o lado ofensivo tem sido muito pouco incisivo e os resultados não estão aparecendo tanto quanto deveriam. O time ainda segue com baixas relevantes aí na defesa e também no meio campo, enquanto o Everton, ele tem aqui uma vitória só nos últimos 5 jogos, mas os jogos do Everton no novo estágio nessa temporada, ele tem sido bem interessante. O time está invicto em casa com vitórias muito imponentes. Esse jogo diante do Aston Villa foi um amasso e venceu o forte Crystal Palace, encerrando uma sequência de 19 jogos de invencibilidade. Eu vou dar mais um voto de confiança aqui pro Everton, que está jogando bem, bem menos desgastado que o Tottenham teve jogo no meio de semana, e o Tottenham tem oscilado nos jogos fora de casa nessa Premier League, nem tanto, né? Tem conseguido jogar bem aqui, mas eu vou no empate anulado do Everton neste confronto, pessoal. Clássico Real Madrid e Barcelona. Esse é um jogo, pessoal, que eu acho que desde o meu início de apostador, dos jogos que eu mais apostei aqui, e eu fiz a mesma bet praticamente sempre, que era no mais de 2.5 gols, sabe? Real Madrid chega com 4 vitórias seguidas na La Liga, abriu 2 pontos em relação ao Barcelona e hoje vai ter uma boa oportunidade. O jogo no meio de semana diante da Juventus conseguiu criar muito, mas não converteu em gols. Hoje vai ter o Mbappé, que já marcou gols aqui em 8 clássicos, né? Ele gosta de balançar as redes contra a equipe do Barcelona e vem jogando bem também. Agora, o Barcelona é um dos times a ser batido, tá? Vem numa sequência boa, goleou o Olympiacos, deslanchou e vem também de vitória sobre o Girona, um pouco mais apertado. O que pesa pro Barcelona são as muitas ausências, né? São o Gavi ainda tá fora, Lewandowski tá fora, vários outros jogadores, e isso mina um pouco o potencial dessa equipe do Barcelona, mas é um time que troca muito bem os passes e que visita bem o Santiago Bernabéu, não se acanha lá não. Média de gols das equipes super altas, pessoal. Eu ia chorar o mais de 2.5 aqui, mas eu vou pegar o mais de 3.5. Esse jogo pra mim é um jogo para mais de 4,5 gols. Tem gol do Mbappé também, um cenário bem interessante, pode buscar o gol dele aqui, e eu vou buscar o mais de 3,5 pré mesmo, porque eu quero assistir o clássico torcendo para gols desde o início. Primeiro que fizer, vai ter muita transição, então vai ter espaços para contra-ataque e muitos e muitos gols aqui, é 2-2, 3-2 para um dos lados esse placar desse jogo, com certeza, tá? Indo pro Brasileirão, a gente começa aqui com o Botafogo recebendo a equipe do Santos, e eu tenho falado com vocês repetidamente que eu tenho receio em relação ao Botafogo, o time que vem alternando vitórias e derrotas aqui, conseguiu vencer o Ceará, em um jogo onde tinha poupado alguns jogadores, segue com a SAF com problemas, e segue com alguns problemas aqui em termos de escalação também por ausência, tá? Mas dentro de casa, no tapetinho, o Botafogo consegue jogar bem. Quem não consegue jogar bem nem dentro nem fora é o Santos, que não venceu os últimos 4 jogos fora de seus domínios. Em casa vem de uma derrota para o Vitória no jogo de 6 pontos. Muito ameaçado o Santos de rebaixamento, só venceu 2 dos últimos 10. O Santos está realmente em problemas, tá? É um jogo aqui, pessoal, onde só a vitória interessa para ambos. Botafogo começando a ficar distante aqui da zona de classificação direta para Libertadores. Tem uma defesa também que é um pouco mais acertada, mas um ataque que flui bastante. E o Santos defensivamente muito mal aqui. Eu simplesmente tenho muito receio em relação ao Botafogo com esse tipo de cotação para 1,80. O Santos não tem um time tão ruim assim quanto os resultados estão mostrando. Eu acho que vai ser um jogo bem corrido aqui. E a partir do momento que sair um gol, quem tomar esse gol vai ficar numa situação de desvantagem muito grande. O risco do mais de 1,5, que é o que eu estou indicando para vocês, que é quase o limite dos gols aqui, e obviamente quem fizer vai sentar muito em cima da vantagem, principalmente se for o Santos, que está na situação muito complicada, mas é o que eu consigo pegar nesse jogo, pessoal. Mais de 1.5 aqui é o que eu mais indico. O Grêmio recebe o Juventude e o nível das atuações do Grêmio tem subido, embora tenha perdido de 4-0 para o Bahia, a ausência do Arthur, ela é muito relevante, ele eleva demais o nível técnico dessa equipe, e em caso os reforços, e o Grêmio está conseguindo jogar um pouco melhor. O Grêmio hoje vai ter aqui alguns reforços importantes para esse confronto, e como eu falei, os jogos em casa é onde a equipe tem atuado melhor. Já o Juventude vem de vitória apertada diante do Bragantino, o jogo foi movimentado e encerrou uma sequência negativa aqui de 7 resultados sem conseguir vencer. O Juventude é um dos times mais limitados dessa competição e, para poder piorar, ainda é freguês do Grêmio aqui em estadual e no Campeonato Gaúcho. O Grêmio vem numa sequência forte, como eu falei, dentro dos seus domínios de resultado. Juventude numa viés muito ruim, marca poucos gols, o Grêmio não faz valer 1,72, mas menos 0,25 do Grêmio aqui é muito bom, e aqui eu indico para vocês. Jogo do Bragantino contra o Vasco, pessoal, um jogo claro para gols, tá? O Bragantino é meio que tudo ou nada aqui, uma grande maioria dos jogos, toma gol na maioria das partidas, o Cleiton sempre sofre gols e ofensivamente o time consegue criar, tem o John, o Sacha um pouco mais recuperado ofensivamente, mas vem de 2 derrotas e o viés de queda do Bragantino. Fosse o início bom do time, o time ia estar brigando no rebaixamento aqui e brigando
brigando feio, tá? O adversário, por sua vez, é o Vasco, que chega aqui só perdendo um dos últimos 10 jogos, que é pro vice-líder Palmeiras, ofensivamente conseguindo render muito bem, o Ryan jogando nível de seleção brasileira mesmo, e o Vasco conseguindo agredir demais. Finalizações do Vasco é interessante, chutes do Vasco, eu sempre gosto, esse jogo tem chance de ter chutes dos dois lados. Mais de 1.5 aqui também muito bem embasado, tem gols do Bragantino, tem gols do Vasco, 2 gols para cada lado também, e é o que eu mais gosto nesse jogo. E para poder finalizar, pessoal, confronto do Palmeiras contra o Cruzeiro. Embora o Palmeiras tenha aqui uma liderança na competição, o time está envolto à disputa de Libertadores, semifinal, uma das prioridades do time, voltar ao Mundial e tomou um 3-0 lá da LDU, segunda derrota seguida, e chega muito pressionado para este confronto, tá? Deve poupar alguns jogadores aqui e, embora, como eu falei, tenha elenco para poder render bem, vai enfrentar um excelente adversário. O Cruzeiro perdeu só um dos últimos 10, vem de uma boa vitória, é um time que troca passes, fisicamente está um pouco melhor, tem a presença agora do Arroio, tem o Caio Jorge que joga muita bola, voltando de suspensão, então eu acho que o Cruzeiro aqui tem boas condições de manter o confronto próximo e se perder não ser por larga margem. A odd aqui de handicap +1 do Cruzeiro é a mais indicada e com certeza isso vai cair aqui até o início do confronto. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para este domingão. Eu pergunto a você quais os seus, é só comentar aqui. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, tô deixando a cotação alta aí para vocês conferirem também, tá? E sigam a gente no nosso grupo gratuito nas nossas redes sociais para mais dicas de bets. Valeu, galera. Fui!